Capítulo 17 do segundo livro do profeta Samuel diz assim: E Aitofel disse mais a Absalão: Eu escolherei agora 12.000 homens e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. E mirei sobre ele, pois ele estará cansado e fraco de mãos, e o atemorizarei, e todo o povo que está com ele fugirá, e ferirei então o rei somente. E assim voltarei todo o povo a ti, quando eles houverem retornado, pois aquele homem é o que tu buscas, todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu bem a Absalão e a todos os anciãos de Israel. E disse Absalão: Chama também agora Uzai, o arquita, para que deste modo ouçamos o que ele dirá. E quando Uzai veio a Absalão, falou-lhe Absalão, dizendo: Assim tem dito Aitofel, seguiremos o seu conselho? Se não, fala tu. Então Uzai disse a Absalão: O conselho que te deu Aitofel desta vez não é bom. E acrescentou Uzai: Tu sabes que teu pai e os seus homens são valentes e que estão com amargura de ânimo, como a ursa no campo, quando lhe roubaram os filhos. E além disso, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que ele estará agora escondido em alguma caverna ou noutro lugar. E se no início caírem alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: O povo que segue Absalão foi derrotado. Assim, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida se deprimirá, porque todo Israel sabe que teu pai é homem valente e que o que estão com ele também são homens valentes. Aconselho, porém, que todo Israel apressadamente se ajunte a ti, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia que está à beira do mar, e que tu em pessoa vá à batalha com eles. Então o atacaremos em qualquer lugar que se possa achar, e cairemos sobre ele, como quando o orvalho cai sobre a terra, e nenhum só homem dele deixaremos de todos os que estão com ele. E se ele se recolher para alguma cidade, todos os de Israel trarão cordas àquela cidade, e a arrastaremos até o ribeiro, até que não mais se ache uma só pedra dela. Então Absalão e todos os de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel, porque havia o Senhor assim ordenado que o bom conselho de Aitofel fosse aniquilado, para que o Senhor fizesse vir o mal sobre Absalão. E disse então Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. E desta maneira aconselhei eu. Portanto, agora enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não fiques esta noite nos campos do deserto, e passa logo ao outro lado do Jordão, para que o rei e todo o povo que com ele está não sejam consumidos. E Jonatas e Aimaas estavam juntos à fonte de Enrogel, porque não podiam eles serem vistos vindo à cidade. Foi então uma criada e lhe deu o aviso, e eles foram e o notificaram ao rei Davi. Mas foram vistos por um moço, o qual avisou Absalão. Entretanto, os dois se apressaram a caminhar e chegaram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço em seu pátio, do qual desceram. E tomando a mulher da casa uma manta, estendeu-a sobre a boca do poço e espalhou sobre ela o grão trilhado, de modo que ninguém se inteirou do assunto. Chegando logo os criados de Absalão à casa daquela mulher, disseram-lhe: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes respondeu: Já desceram ao val das águas. E ele os buscaram, e não os achando, voltaram para Jerusalém. E depois que eles se foram, Aimaas e Jonatas saíram do poço, e se foram e avisaram o rei Davi. E lhes disseram: Levantai-vos e ide depressa passar as águas, porque Aitofel deu tal conselho contra vós. Então Davi se levantou e todo o povo que com ele estava, e passaram o Jordão antes que amanhecesse, nem sequer faltou um que não passasse o Jordão. E Aitofel, vendo que não se tinha seguido seu conselho,
albardou seu jumento e se levantou, e se foi à sua casa na sua cidade. E depois de dar ordens a respeito da sua casa, ele enforcou-se e morreu, e foi sepultado no sepulcro de seu pai. E Davi chegou a Maanaim, e Absalão passou o Jordão com todos os homens de Israel. E Absalão consistiu Amasa sobre o exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem de Israel chamado Itra, o qual tinha possuído Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. E Israel assentou acampamento com Absalão na terra de Gileade. E logo que Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita de Rogelim, tomaram para Davi e para o povo que estava com ele camas e taças, vasilhas de barro e trigo, e cevada, e farinha e grão torrado, e favas e lentilhas e grãos de bico torrados, e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, para que comessem, porque disseram: aquele povo está faminto e cansado e terá sede no deserto. O capítulo 17 vai falar sobre ter bons conselheiros. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, quando nós estamos no caminho do Senhor, nós precisamos de bons conselheiros, porque os conselheiros, eles podem dar uma direção, um caminho a qual devemos seguir. Absalão tinha os seus conselheiros, Davi também tinha os seus conselheiros. Porém, quando Absalão decide ir até Davi para destruir, ele acredita que ele vai vencer. Ele acredita que o que está nele é maior do que o que está em Davi. Absalão, ele reúne todo o povo de Israel para ir contra Davi. Porém, existem conselheiros sábios que compreendem o poder de Deus na vida de Davi e sabe que Davi é um homem valente e que todos os seus de guerra são homens valentes e que seria quase que impossível para Absalão destruir Davi. Mas Absalão já estava com isso decretado no seu coração. E por isso ele faria qualquer coisa para encontrá-lo. Então ele reúne o povo de Israel. E por que o povo de Israel faria isso? Porque o povo, ele queria um rei. E o decreto é: quando houver um rei, seria de suma importância que o povo obedecesse ao rei, porque o povo queria alguém para obedecer. O povo queria alguém que os orientasse, que os conduzisse, e eles não pensavam a respeito da vida de Davi. Eles queriam absolutamente que Absalão, decretado ele próprio como rei, reinasse sobre o povo de Israel. E pelas atitudes, comportamentos que Absalão tinha, o povo acreditava que estava tudo bem, que era realmente Absalão, um homem de um comportamento magnífico, de uma conduta maravilhosa para eles, porque era o que eles buscavam. Mas os sábios conheciam aquele que Deus escolhera, o rei Davi. Por isso, ter bons conselheiros, saber pensar, conduzir a vida é de suma importância, porque sem Deus não podemos fazer absolutamente nada. E todos os planos sem autorização de Deus são frustrados. Por isso precisamos ter o maior dos conselheiros, o conselheiro, o Espírito de Deus, que nos guia, que nos guarda, e que o Senhor abençoe as nossas vidas através desse estudo e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Kadosh Baruch